Fala galera, tá no ar a plataforma de número 91, podcast dessa vez em família, viu? Minha prima Thaisa Nicole, ela tá morando em Presidente Prudente, né? Olha só pra onde a vida levou essa menina, né? Aquela menininha que eu vi nascer, a gente brincou juntos quando nós éramos crianças. E a Nicole conta um pouquinho da vida dela, do que aconteceu com ela depois que a gente ficou sem se ver, né? Eu fui pra um lado, ela foi pro outro, totalmente diferente. E nesse podcast a gente conta melhor sobre a nossa relação de primos, como a vida da Nicole está atualmente, o que se passa na vida dela durante esse período e tudo mais. Antes de ir pro papo, aquele recado de sempre, né? Clube TDQ. Jonathan, o que é o Clube TDQ? O Clube TDQ é o clube de assinantes do Teólogo de Quinta, onde você pode contribuir financeiramente conosco, né? Nós temos agora uma novidade, temos 3 planos agora, para você não ter desculpa de não nos ajudar. Você pode colaborar com 5, 10 ou 15 reais. E as recompensas são participação no grupo do WhatsApp da gente para trocar ideia, podcast extra, tá? Receber conteúdos novos aí, um podcast extra e também uma janela da Amazon Prime Video, tá? Você pode acessar aí a Amazon Prime Video, ter acesso aí durante 3 meses a Amazon Prime Video. Cara, muito bom. 3 meses grátis da Amazon Prime Video, você vai pagar 15 reais para ter 3 meses de acesso à Amazon Prime Video. É R$ 9,90 a Amazon Prime Video mensal. Então você vai economizar aí, eu não vou fazer as contas porque eu sou péssimo em matemática. E não é só isso, né? Além disso, você tem o prazer, a satisfação de estar nos ajudando financeiramente com o nosso projeto, tá conosco, fazendo com que esse projeto chegue a mais e mais pessoas, beleza? Então, quer saber como você entra pro Clube TDQ e faz parte desse clube? Vai lá no nosso Instagram, né? @teólogo de quinta, e tira todas as suas dúvidas, porque tá lá na aba de destaques, tem Clube TDQ. Agora, sem mais delongas, vamos pro episódio que está demais. Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está na plataforma de número 91. Estamos chegando perto do número 100. Daqui uns dias a gente chega no 100, daqui uns meses a gente chega no 100. Estou com a presença ilustre da minha prima, Thaisa Nicole, uma pessoa que eu conheço desde que era, sei lá, estava na barriga da mãe dela. E eu trouxe ela pra gente trocar uma ideia. Faz tempo que a gente está tentando marcar. Não conseguimos, mas até que enfim hoje conseguimos. Nicole, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Se apresente, fale quem você é, além de ser minha prima. Então, oi gente, me chamo Nicole, Thaisa Nicole, tenho 19 anos, eu sou acriana, mas atualmente eu tô morando em Presidente Prudente, em São Paulo, e é isso. Caramba, tu tem 19 anos, eu jurava que tu tinha mais. Na verdade, eu me sinto bem mais velha mesmo, tipo uns 90, por aí. Mas é só 19. Os 90 pegou pesado. Não, porque tu é mais nova, mas tu é mais nova ou tu é mais velha que a Isabel? Mais nova. 1 ano, mais ou menos. Ah, então acho que a Isabel tem 20, né? Vai fazer 21. Aham. Tu faz dia 20, dia 6. Eu sei até o dia do teu aniversário, dia 6 de dezembro. Isso. Eu vou explicar pra galera como é que é esse rolê. E a Nicole estava um pouquinho nervosa antes de começar a gravar, que ela nunca gravou, óbvio. Mas a gente vai tentar traçar uma linha do tempo. É óbvio que no meio da conversa a gente vai falar de outros assuntos, mas a gente vai tentar traçar uma linha do tempo desde quando a gente se conhece até momentos que eu não vivi da vida da Nicole e que ela viveu da minha vida também, porque a gente está muito distante há muito tempo. Cara, faz muito tempo que a gente não se vê, né, pô? Eu acho que tu era criança, né, também. Faz, quando eu fui morar lá na chácara, já fazia um tempo já que a gente não se via. E aí eu lembro que tu aparecia de vez em quando, mas só aparecia mesmo assim e pronto, faz bastante tempo. Sim, eu acho, a última memória que eu tenho que a gente se viu foi lá na chácara mesmo. Foi. Cara, e faz muito tempo. Eu acho que eu tinha uns 15 anos, 16, sei lá. Era por aí mesmo. Eu era criança quando a Nicole nasceu. Eu acho que eu tinha assim uns 10 anos, eu acho, mais ou menos.
A Nicole tem 19, eu ia só fazer a conta. Eu tô com 25, a Nicole tá com 19, então eu tinha quantos anos? Eu sou péssimo em matemática, péssimo. 6. É 6, é 6. Será que é 6? Tá com 25? Não, pô, não é 6 não, é? É 6. Arruma. Porque eu tenho 5 e eu 19. Não, é 7, não? Acho que é 7. Conta de novo. Porque, 19, né? Aí 20, não, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Uns 6, 7 por aí, mais ou menos. Eu tinha 6 anos quando a Nicole nasceu. E aí eu ia muito lá pra casa dela, porque eu vivia na casa da minha avó, que a Nicole morava com a minha avó, no caso. Quando tu nasceu, o avô já tinha morrido, né? Já, Eu tinha uns 3 meses quando ele morreu. É verdade. A Nicole não teve o prazer de conhecer o nosso avô. Nosso avô era muito... Nossa. Na verdade, que eu tenho pouca memória dele também, né? Porque eu era muito pequeno, eu era muito criança. Assim. Mas as memórias que eu tenho dele, tipo assim, aquece meu coração, assim, me deixa muito, muito feliz, assim. E eu chorei muito, muito, muito quando ele morreu. E eu sempre ia lá pra avó, eu amava ir lá pra avó, porque... eu não sei se já te contaram, se o tio já te contou, ou tua mãe já te contou, mas tipo assim, eu não gostava de ir pra lá. Eu tinha medo, sei lá, eu tinha... Tipo assim, eu era muito apegado com minha mãe, né? Então eu não gostava de dormir em casa. E tipo assim, a casa da avó tinha uma... Sei lá, tinha uma aura assim estranha pra mim, sabe? Coisa de criança, não sei. Sim, Incomodado, velho. Eu tinha medo de ir pra lá. Eu chorava quando eu ia pra lá, eu chorava quando a mãe me demorava pra me buscar. E aí, com o tempo, foi mudando isso. Aí eu fui começando a gostar. Fui crescendo, né, claro, né? Começando a gostar e eu comecei... Pô, eu praticamente morava lá. Eu cheguei um tempo a morar lá, claro, mas... Direto. E tipo assim, Nicole, eu sempre falo, quando eu tô trocando ideia com gente, eu sempre falo pro pessoal falar como é que é a visão deles em relação a mim, né? Então, tipo assim, qual era a tua visão em relação a mim? Como primo, assim? Naquele tempo, ou agora, ou os dois, tipo? Tu que sabe. Então, naquele tempo, assim, como eu era irmã mais velha, né? Naquele tempo eu não lembro se a Thalia já tinha nascido. Mas enfim, se não tinha nascido era só eu ainda, né? Era como se fosse, assim, fazer o papel de um irmão, assim, sabe? Porque, mano, tu ia pra lá direto e tal, e a gente brincava muito. Eu lembro que naquela época tu já tinha, assim, um interesse por comunicação, essas coisas, né? E tu sempre fazia algumas brincadeiras, assim, que envolviam isso. E aí, eu lembro que teve uma vez que tu falou assim, se você pudesse, tipo, ser produtor, assim, de televisão, produzir alguma coisa, né? Quais eram, tipo, os programas que tu faria, né? Quais os nomes e tal. E aí, sabe, era uma coisa, assim, muito nova, uma coisa nova pra mim, muito, muito interessante, porque tu ia pra lá, né, com muitas ideias, assim, então era algo muito, muito bom mesmo. Eu lembro que é até estranho o que eu vou falar agora. Na verdade, estranho não. Na verdade, é legal o que eu vou falar agora. Mas, tipo assim, eu tinha a Isabelle, que era minha irmã, mas eu era muito mais apegado a ti do que a Isabelle, pô. Tu lembra, né? Tipo assim, talvez pela convivência também, que eu convivia muito mais contigo do que com ela. Mas, tipo assim, o primeiro contato com, sei lá, com alguma menina que eu tive, tipo assim, de conviver, porque eu era filho único. O Rafael não tinha nascido. O Rafael nasceu, eu tinha 11 anos já. Então, eu era filho. Então, tipo assim, eu não tinha contato com ninguém, pô. Tipo, o máximo que eu tinha contato era com os meninos da rua e tal. E eu lembro que, cara, a gente brincava muito mesmo de assistir TV. E fazia várias palhaçadas. E desde criança que eu sou assim, pô. Tipo, eu tenho essa coisa lúdica, assim, da comunicação, da TV. E a gente ia muito, a gente inventava umas brincadeiras muito da hora, né? Sim. Eu lembro que teve uma vez que eu acho que ia ser o aniversário do pai. Aí iam fazer um churrasco lá em casa, uma coisa assim. E aí a gente passou um tempão antes ensaiando uma música em espanhol pra cantar pra ele. Mano, sabe? São umas coisas assim muito hilárias. Caramba, umas músicas em espanhol. Muito da hora. Bicho, e assim, eu lembro também que esse período da infância, assim, também tem a coisa de eu ser muito sozinho.
E eu tenho uma certa dificuldade por exemplo, eu tenho uma certa dificuldade de me enturmar com gente que é diferente demais de mim, sabe? Hoje isso mudou muito, porque eu convivo com muita gente diferente. Mas assim, quando eu era menor, quando eu era criança, eu tinha muita dificuldade tipo, de se tomar com pessoas que não gostavam da mesma coisa que eu, entendeu? Tipo, Sim. que tinha uma realidade distante, assim, que não curtia a mesma coisa que eu. E nesse período foi muito da hora, porque, de certa forma, como eu não tinha irmão, tipo, próximo, de certa forma eu tentava passar pra ti o que eu sabia. E tu se interessava muito, pô, não sei se tu lembra, mas tu se interessava muito quando eu te falava alguma coisa nova. Perguntava como é que é isso, como é que funciona, como é que... E, pô, tu também era criança, né? Eu era duas crianças vivendo. Mas como é que é isso, como é que é, por que é assim e tal. E eu tentando te explicar Era muito bom. E aí, depois que passou tudo isso, nossas vidas tomaram rumos totalmente diferentes. Você virou uma mulher, eu virei um homem, e a gente não se viu mais. O que aconteceu na tua vida? Tipo, óbvio, né, que tu pode falar pra gente, né? Que eu não sei, assim. Então, bom, depois daquele tempo, a avó morreu, né, e tal, e aí a gente se mudou pra chácara lá, e aí eu fiquei, gente, eu nem lembro quantos, acho que uns 4 anos morando lá, e aí depois desses 4 anos, os meus pais se separaram, e aí eu e minha mãe e minhas irmãs viemos pra Ariquemes, né, em Rondônia. Aí, de novo, a gente ficou uns 4 anos lá. E aí, agora a gente se mudou de novo pra Presidente Prudente, São Paulo. E é isso. Assim, o resumão do resumão. O teu ensino fundamental, perdão. Oi? O teu ensino médio, perdão. Então, o 9º ano, e do 9º ao 3º, eu fiz em Ariquemes, né, em Rondônia. Morou muito tempo em Ariquemes, depois. Morei, foi uns... Ia fazer 5 anos esse ano, 2017? 2018, 2019, 2020, 4 anos. E foi 4 anos. E aí, uma coisa assim, diferente, né? Foi que quando eu me mudei pra Ariquemes, mudança no geral não é algo assim muito nossa, né? Porque tem toda aquela questão de se adaptar e tal, e para quem ainda está estudando é um pouquinho mais, pelo menos para mim, né, mais complicado, porque você é obrigado a se enturmar, né, tipo. E assim, eu não me considero uma pessoa tímida, sabe? Eu realmente não me considero uma pessoa tímida, mas eu não sou muito sociável, sabe? Eu não consigo, assim. E aí eu fui lá e, tipo, era muito diferente, sabe, do que eu tava acostumada. Só que aí foi indo, né, e tal, fui pegando as amizades. E aí no mesmo ano, na escola que eu estudava, assim, no meio do ano, a escola teve uma mudança lá e implantaram lá uma escola militar, tipo, que ia virar uma escola militar. E aí passei o 9º ano, metade do 9º ano, mais ou menos, nesse negócio de escola militar. Aí no primeiro ano que as coisas realmente mudaram, né, negócio de uniforme e tudo. E assim, mano, escola militar, você tem que gostar muito de disciplina, sabe? Gostar muito de esforço físico, meu Deus, porque é foda demais, muito, sabe? Umas coisas assim que não... Mas eu continuei lá, assim, até o 2º ano. E assim, eu tenho saudade daquela época, sabe? Não exatamente por causa da escola, não sei o que. Não que eu seja contra que não, né? Não é nesse rumo. Mas, assim, da época mesmo, sabe? Das amizades que eu fiz lá e tal. Era uma época, assim, Foi uma época muito boa. Eu não sei, tipo, como é contigo esse bagulho de mudança, mas... tu já deve ter ouvido eu falar algumas vezes, eu vi no meu podcast, que é uma parada muito difícil pra mim lidar. Mudança, sabe? Tipo, eu demoro muito pra me adaptar às coisas. Eu sou muito apegado às coisas, assim, entendeu? Então, acho que mudança é uma parada que pra mim me pega muito, assim. Tipo, o máximo que eu posso, e isso até às vezes chega a ser um defeito, tipo, dependendo da situação, protelar a mudança me prejudica. Porque, por exemplo, eu gosto da zona de conforto, sabe? Eu gosto de ficar onde eu tô, eu gosto de ficar onde eu tô bem.
às vezes tem que mudar, pô. E às vezes tem, tipo, sei lá, tem que mudar de lugar, tem que ir pra alguma coisa. Pra eu mudar, por exemplo, pra eu vir morar sozinho, foi uma parada complicada, porque assim, tem um apego familiar. Tu sabe que eu sou muito apegado com minha mãe. Né? Tipo, a gente minha mãe, tipo assim, é a pessoa que eu mais amo na minha vida. E, pô, e eu me mudei quando a Júlia era bebê, sabe? Tipo assim, não sou muito apegado com a Júlia, né? E só que eu tive que mudar porque foi o período que meu amigo morreu. O Wilson morreu, e, tipo assim, eu ia naquela fase de quase depressão, sabe? Tipo, entra ou não entra em depressão, assim, com muita tristeza com o que aconteceu. E a minha casa lembrava ele, tudo ele. Tudo na minha casa lembrava ele, a rua lembrava ele, tudo lembrava ele. E eu já tava guardando um dinheiro pra ir morar sozinho, né? Então, tipo, já tava nos meus planos de morar sozinho. Mas o quanto que eu adiar isso, eu ia adiar, entendeu? Quanto que eu pudesse, tipo, deixa pro ano que vem, deixa pra depois, eu ia adiar. Mas, então, tudo isso eu precisava, tipo, sair dali, sabe? Eu precisava, tipo, eu acho que foi o start, foi o fio condutor, assim, que precisava pra eu me mudar. E a minha mãe me deu força também, porque ela viu que era importante pra mim. Ela chorou horrores, ela chorou quando eu falei que ia, ela chorou quando eu fui, ela chorou muito quando eu saí, mas foi necessário. E aí eu mudei também de apartamento. Eu saí do apartamento que eu tava morando e vim morar nesse que eu tô hoje, que é mais perto do meu trabalho, muito mais perto. Tipo, eu vou andando trabalhar, né? No geral, mudança pra mim sempre é um bagulho complicado. Então, pra tu, e tipo assim, e o que tu tá falando também eu passei, porque eu tive esse momento de transição de estudar. Eu fui estudar na colônia, na zona rural, que era onde minha mãe morava. E aí de lá eu tive que voltar pra Rio Branco de novo. Foi o período que eu morei na tua casa. Eu tive que morar na tua casa, não tinha lugar pra morar, pra estudar. E é muito difícil, pô. Tudo muda. Tipo, teus amigos mudam, a tua rotina muda, a tua vida muda, as coisas mudam muito. E pra quem tem dificuldade com adaptação, é complicado. Então eu imagino que pra ti também foi, e principalmente pra ti porque mudou de cidade, né? Isso, E assim, esse negócio de cidade, mano, sabe? Porque assim, eu morava lá na chácara, né? E aí foi nesse tempo que eu comecei a me sentir assim meio sufocada, sabe? Sei lá, eu acho que é questão de você tá ali na fase da adolescência e tal, tá amadurecendo, sei lá, puberdade, hormônios, não sei o quê. Eu tava ficando muito perturbada, sabe? Estando lá na chácara. E aí a gente veio pra Rondônia, né? Quando a minha mãe falou que a gente vinha, assim, mano, foi uma luz pra mim que surgiu praticamente, porque eu tava me sentindo, sabe, muito cansada lá de onde eu morava mesmo, e a gente veio. Só que assim, começos, né, no geral, são muito complicados. E foi com um pouco de luta que a gente estabeleceu lá no começo, sabe? Falta de emprego, e a gente não conhecia muita gente. Tem uma tia que mora lá, né? E aí a gente só conhecia ela, basicamente. E aí foi difícil. Eu e minha mãe fazia umas faxinas lá, mas aí com muita luta a gente conseguiu, né, se estabelecer ali aos poucos, enfim. Mas assim, é muito difícil mesmo, sabe, essa questão de mudança, né, de adaptação, de começar, enfim. Eu vou te fazer uma pergunta que pode ser evasiva, tá? Mas tu pode totalmente, tipo, Jonathan, eu não quero falar disso, tá? Tu pode escolher não falar disso, porque eu vou te respeitar, eu vou até cortar essa parte que tu quiser. Mas assim, a separação dos teus pais te afetou muito nesse processo também? Ou tu não sentiu tanto, tipo assim? Não, eu não senti, assim, sabe, foi uma coisa que realmente não me afetou. Assim, não, pelo menos não, assim, sabe, diretamente, realmente. Até hoje eu penso assim, eu falo, não, realmente foi melhor daquela forma, né? Porque não tava dando certo mais, sabe? E, assim, eu era bem mais apegada à minha mãe. E aí, assim, não era aquele tipo de casal que ficava, tipo, brigando direto, sabe? Mas, sabe, assim, você sente quando não tá legal a coisa. Mas pra mim, sério mesmo, foi assim, é uma coisa que até hoje, assim, até pra falar mesmo, é super tranquilo pra mim, não me afetou, sabe? Claro, assim, que é ruim, né, porque eu tô
longe do pai e tudo mais, mas a gente se fala todo dia, ligação, chamada de vídeo, então a gente tá sempre em contato. Pode crer. Pra quem tá ouvindo a gente, não tá entendendo nada do que tá acontecendo, a Nicole é minha prima, ela é filha do meu tio que é irmão do meu pai, e eu sou muito apegado também ao meu tio, talvez, eu já fui mais, né? Hoje a gente tá mais distante, porque, pra quem tá ouvindo isso aqui, tem menos de, sei lá, 18 anos, tipo, tem 17, 18 anos ainda, vai entender isso daqui a uns 5 anos. Daqui a uns 5 anos, tu vem aqui nesse episódio, escuta de novo, e tu vai entender, agora eu sei o que ele tava falando. Porque as coisas mudam, velho. Tipo, a gente muda, a gente vira uma outra pessoa. Mas assim, o meu tio, velho, o meu tio João, eu amo muito ele, velho, assim, tipo, porque ele foi muito importante pra mim em vários momentos da minha vida. E continua sendo até hoje. Tipo, eu falo dele direto, assim. E ele foi muito importante pra mim em vários sentidos em vários momentos assim, da minha vida. E ele tinha um apego muito grande por mim. Eu acho que é porque ele não tinha filho homem, né? Eu acho que ele espelhava muito em mim essa figura de filho, assim. A última vez que eu vi ele foi lá no pai, inclusive, tava ele e a nova namorada dele. Eu conheci ela nesse dia. E, cara, foi muito bom rever ele, assim, tipo, saber que ele tá bem, e saber que... E a gente colocou o papo em dia, e eu chamei ele pra vir aqui em casa, ele disse que vinha, até hoje não veio. Eu sei que ele vai ouvir isso aqui, já fica aí com uma cobrança pra ele. E não veio ainda, mas, tipo assim, eu fiz essa pergunta porque, tipo assim, pra mim, eu tinha 2 anos quando meus pais se separaram. Eu tinha só 2 anos. Pra mim, afetou mais a ausência do meu pai, tipo, não ter ele perto, não ter ele presente. E, assim, isso tu teve, né, durante a tua infância, que é muito importante. Eu acho, principalmente pra quem é mulher, não sei se faz uma diferença, né, de, sei lá, ter o pai ou não ter, mas, assim, é muito importante ter a figura do pai por perto. Porque eu não tenho muita lembrança, assim, mas, assim, foi muito mais impactante pra mim a ausência do meu pai do que mesmo a separação deles, né? Assim, porque, pelo que minha mãe fala, não deu certo, não era pra ser. Mas eu tive minha mãe que supriu muito por essa ausência do meu pai, sabe? Supriu muito e, tipo assim, fez com que eu nem percebesse a ausência do meu pai. Tanto que os momentos que eu mais senti falta dele, minha mãe sempre tava por perto, então eu acho que eu acho que pra tu também tu teve esse sentimento, né? Tipo assim, a minha mãe supre, assim, tudo. Não que tu, tipo, não sinta falta do teu pai, que tu acabou de falar, né, e tal. Mas é muito uma questão, assim, fica muito mais no subconsciente do que mesmo uma coisa de, nossa, meu Deus, meus pais se separaram, né? É exatamente assim. E aí, como é que tu foi, tipo, de Ariquemes pra Presidente Prudente? Esse teu rolê aleatório aí é muito louco. Então, quando tu fala rolê aleatório, é porque realmente, até pra mim, assim, sabe? Foi assim, meus avós eles moram no Amazonas, né? Meus avós maternos. E aí eles foram pra Ariquemes lá, porque eles estavam fazendo um tratamento de saúde, né? Só que em Ariquemes não tinha o que eles precisavam. E aí eu tenho outra tia que mora aqui, em Presidente Prudente, e aí ela procurou aqui e descobriu que tinha um tratamento que eles queriam e tal, e aí eles vieram pra cá, né? E minha mãe, como eles já são assim, né, de idade, ela veio acompanhando eles, né, e tá fazendo companhia. E aí, só que assim, ela veio só pra acompanhar eles e pronto, né? E aí, depois de mais ou menos, se eu não me engano, umas 2 semanas por aí. Eu não sei quantos dias foram. Ela falou assim, eu vou dar um jeito de vocês virem pra cá, que a gente vai ficar aqui e tal. Assim, foi uma coisa meio do nada, sabe? E aí, a gente veio. A gente vendeu umas coisas que a gente tinha lá. E veio, assim, do nada mesmo, sabe? A gente é bem desapegado, assim, em algumas coisas. E aí, a gente tá aqui. Vai fazer uns 5 meses, fez uns 5 meses já, por aí. Beleza, mas aí tu me falou que estava empregado, saiu do teu emprego, tá desempregado agora, tu já conseguiu? Então, lá em Ariquemes, eu tava trabalhando num mercado grande que tinha lá, só que eu acabei saindo, porque, sabe, não dava mais pra mim de jeito nenhum. E aí eu saí de lá e passou um mês e uns dias, aí eu vim pra cá. Aí na outra semana que eu cheguei aqui, eu consegui um emprego, só que assim, era por diária e
assim, sabe, por diário e tal, não era carteira assinada nem nada, e aí acho que eu fiquei uns 4 meses lá. Só que aí o pessoal não tava dando certo também, eu peguei e saí. E aí agora eu não tô ainda, né? Mas como é que é morar aí? Tipo, a cidade, é bom de emprego? Como é que é o negócio? Olha, esse emprego que eu consegui, logo quando eu cheguei aqui, é porque era um conhecido do marido da minha tia, né? E aí eu consegui. Só que assim, ele tem muito conhecido aqui e tal, mas eu seria mais assim, por indicação. Só que assim, em relação à cidade mesmo, eu não sei muito, porque eu não sou aquele tipo de pessoa que ama sair de casa. Se eu fosse uma dessas pessoas, eu acho que eu já tinha desbravado essa cidade aqui toda, de cabo a rabo. Mas eu não conheço muita coisa. Só que assim, o que eu posso dizer em relação a Ariquemes é que, mano, aqui é muito grande, sabe? Muito, muito grande mesmo. Lá em Ariquemes, assim, eu podia parar em qualquer lugar que eu sabia voltar para casa, sabe? É muito fácil, assim, de se localizar lá. As ruas eram, eu achava, assim, mais, talvez até mais espaçosas, não sei, eu não sei. E eram as coisas, assim, tudo perto uma das outras, enfim, fora o calor, né, infernal. E aqui, logo quando eu cheguei, tinha dado um frio, né? Fez bastante frio mesmo. E aí, quando eu cheguei aqui, tinha amenizado um pouco. E aí, meu Deus do céu, só faltei morrer por causa, sabe? Tava, assim, muito frio mesmo, em vista de Ariquemes, né? Aí passou mais ou menos uma semana que a gente tinha chegado, aí o frio renovou, assim, sabe? Com força absoluta. Teve dia que chegou a 4 graus aqui, e, meu Deus do céu, eu acho, assim, que foi uma maneira da natureza dar as boas pra gente. Seja bem-vinda, Nicole. Você está em Presidente Prudente. Exatamente. Pra quem é nortista, velho, frio tipo 20 graus é frio. Né? Sim, aham. Mora no Acre, Rondônia, pô. Eu gravei com a Vitória um dia desse, a Vitória Morão, ela é de Rondônia, de Porto Velho, e ela disse que lá faz muito calor, velho. Lá faz muito calor. Tipo assim, na região norte, no geral, né? Faz muito calor. Uhum. E pra quem é nortista, velho, qualquer coisinha já é motivo de estar encapado, né? Tá embrulhado. É mesmo, é. Aham. Nesse ponto aí, Nicole, eu acho que isso é muito de família, sabe? Eu acho esse negócio de não gostar muito de sair, porque, tipo, meu pai é assim, o tio é um pouco assim, eu sou assim, velho. Tipo, por mim, eu só saio pra coisas pontuais, sabe? E com hora, tipo assim, às vezes eu vou lá pra minha avó, durmo lá, fico lá, tipo assim, mas quando eu durmo lá e tenho que ficar no outro dia, eu já fico contando assim, caramba, como é que eu vou fugir daqui pra ir pra casa, sabe? Como é que eu vou dizer pra essas pessoas que eu tenho que ir embora? Porque eu sinto falta de casa, eu sinto falta do meu espaço, do meu canto, eu gosto de estar no meu cantinho, e assim, eu gosto de paz, eu gosto de silêncio, eu gosto de ter o meu... E esse também foi um dos fatores que fez com que eu despertasse a vontade de morar sozinho, saca? Tipo assim, em casa eu já não tinha mais é como se, explicar de uma maneira bem, bem abrupta, é como se eu fosse um estranho no ninho, sabe? Como se aquela fosse a minha casa, mas não fosse o meu lar, digamos assim. Os horários que as pessoas comiam já me irritava, sabe? O barulho que as pessoas faziam. E essas pessoas eram as pessoas que há 20 anos moravam comigo, pô. Entendeu? Não é que eram estranhos, era minha mãe, meu padrasto e meu irmão. Só que tudo me irritava. Tirando a voz da minha filha, né? Da Júlia, que é minha irmã, só que eu chamo de filha. Tirando a voz dela, tudo me irritava. Tudo me irritava. E também teve o fator de que eu passei um ano desempregado, né? Então foi muito foda, assim. Aí quando eu consegui um emprego, eu falei, cara, eu acho que, 25 anos, pra um homem, essa idade já tá... Não que eu tenha cedido à pressão da sociedade de um homem tem que morar sozinho, não, mas é porque eu realmente precisava morar sozinho. Até minha mãe eu precisava, tipo, eu reconheci que eu precisava. E, cara, tem sido uma experiência foda, assim, tipo, eu não seria o mesmo homem se eu ainda estivesse morando com ela, sabe? Sim, aham. Parada muito louca. Esse negócio de ter o seu canto, mano, isso é muito, eu penso assim, sabe? Deve ser uma coisa tão, tão importante, porque aqui em casa, eu, aí tem a Tayla, a Ana Clara e o Lorenzo, né? Ele tem 2 anos.
E, tipo, é muito barulho, sabe? Muito barulho mesmo. O Lorenzo é muito agitado. Aquela agitação normal de criança. Então, e às vezes eu tô querendo ler alguma coisa, querendo fazer alguma coisa, querendo pelo menos ficar sozinha, assim, num cantinho. E não tem como, sabe? Pra quem tem irmão e... Nossa, é muito... E até pra quem não tem também, né? Sei lá, meio complicado. É muito complicado. É porque, assim, eu acho que vai muito da nossa personalidade também. Porque eu já troquei ideia com muitos amigos meus, né, que namoram com os pais, que pra eles tá suave, tipo, sabe? Tem gente que gosta de barulho, né? Tem gente que gosta da barulho, tem gente que gosta daquilo. Eu não sou assim, velho. Tipo, eu gosto de ter meu canto, eu gosto de ter... E isso é até engraçado, porque muita gente me pergunta: tu foi morar sozinho, tipo, pra ter liberdade? Tu foi morar sozinho pra curtir? E não, muito pelo contrário. Tipo, eu já tinha isso morando com a minha mãe. Eu já saía e entrava em casa na hora que eu queria, sabe? Eu já tinha essa liberdade pra fazer o que eu quisesse. Eu podia levar qualquer pessoa lá pra casa. Então, esse não foi o problema, sabe? Eu precisava sair, eu precisava, tipo, morar só pra amadurecer mesmo. Tipo, e eu acho que isso é da vida. Agora, demorou pro Jonathan filosófico entrar em ação, ó. 30 minutos de conversa. Toda vez que eu gravo com alguém, eu sempre coloco o lado filosófico, eu deixo o lado filosófico aflorar. Mas é questão de amadurecimento mesmo, sabe? A gente é o famoso nasce, cresce, amadurece, apodrece, sabe? Eu precisava dessa transição. Infelizmente aconteceu num período muito doloroso para mim e essa dor produziu frutos, né, na minha vida. Eu perdi um amigo e ganhei maturidade. Virei uma pessoa mais madura, virei um homem mais melhor, sabe? Virei um ser humano melhor, tipo, mais determinado, focado. Aprendi a administrar o meu dinheiro. Eu já fazia isso bem, só que em uma proporção menor. E hoje, tipo, eu não me vejo assim, tipo assim, eu não faria diferente, entendeu? Se eu tivesse que voltar, não faria diferente do que eu fiz. Até porque tem uma parada também de por exemplo, tem coisas que a gente só vai se dar conta depois que a gente faz. Por exemplo, morar só é uma parada, tipo, que não tem como explicar se você não fizer, né? Por exemplo, tem uma amiga minha, na verdade tem 2 amigos meus, uma amiga minha e um amigo meu, que estão querendo morar só. A Aline, né, por causa que a minha amiga, ela só vai morar só porque a mãe dela vai embora. E ela vai ficar porque ela vai morar só, não tem jeito. E meu outro amigo, porque ele realmente quer, porque ele é a mesma coisa de tu. Tipo, tem muitos irmãos, casa pequena, ele não tem quarto, não tem privacidade. Ele quer morar só. E ele sempre me pergunta como é que é e tal. Eu falei, mano, é perrengue, pô. Não vou te vender a imagem de que é bom, é mil maravilhas, tipo, porque não é. Tem um lado bom, é óbvio, mas tem um lado da responsabilidade. Arcar com tudo, sabe? E tudo é você. Tudo é você, tipo, conta. Meu gás acabou um dia desses. E se eu não tivesse dinheiro guardado pro gás, eu tava fudido. Simplesmente. Então, até porque também, como tu já falou, é questão de personalidade, né? Cada pessoa é diferente, então as pessoas vão reagir diferente, né, a essa experiência. Total. Tem outra coisa também que a gente é muito parecido, Nicole, é na leitura, né? Sei que você gosta de ler também. Sim, Quando é que começou o teu interesse por leitura? Então, quando eu morava lá na chácara ainda, isso foi em 2016. Eu estudava na escolinha de lá, né? É uma escola assim bem simples mesmo, sabe? Da zona rural e tal. E aí tinha um professor, aliás, eram poucos assim os professores que vinham da cidade, sabe? A maioria já era dali mesmo, era conhecido assim todo mundo. E aí tinha um professor de português. E ele era, assim, muito top mesmo, sabe? Aquele professor, assim, que todo mundo gosta e tal. E que ele também demonstra, sabe, assim, como é que eu posso falar? A afeição pelos alunos e tal. E aí ele descobriu, eu não lembro como agora, que era meu aniversário. Não sei se alguém contou pra ele, enfim. E aí ele falou assim, eu vou te dar um presente. Mas aí você escolhe se você quer uma caixa de chocolate ou um livro. Aí eu pensei, uma caixa de chocolate, vou dividir pro lá em casa, não vai dar nem uma rodada inteira, né? Então aí eu peguei e escolhi o livro. Aí, inclusive, aí ele levou o livro pra mim, e aí ele falou assim, esse livro aqui tá fazendo muito sucesso esses tempos agora. Eu não sei se fazia pouco tempo que tinha lançado, enfim.
E também tava o filme dele, assim, em alta na época, né? E aí, ele tinha aliás, a esposa dele, ela era professora de espanhol e ela, de vez em quando, assim, ela ia dar umas aulas de espanhol lá, sabe? E ela era foda mesmo no espanhol, sabe? Sabe aquelas mulheres assim, porreta mesmo? E aí eles pegaram, como se não bastasse dar o livro, né? Eles ainda fizeram, assim, uma dedicatória pra mim lá, coisa assim, super, sabe? Fofa mesmo. E aí, inclusive, o livro era Como Eu Era Antes de Você, esse livro que me faz sofrer, mesmo depois de 5 anos. E, assim, eu li aquele livro, mano, e por mais que eu tenha ficado, assim, quase em depressão depois do término, porque é uma história, assim, muito triste, mas, assim, eu amei, sabe? Amei mesmo. Inclusive, eu li, né, na época, e depois eu li de novo, e eu tô pretendendo ler de novo, porque é, assim, muito bom, sabe? Não é só pela história em si, mas pelo momento ali que eu ganhei ele. E aí... mas eu comecei, tipo assim, a comprar livro mesmo e a ler mais, assim, em 2000 e... Eu ganhei o livro em 2016, foi em 2000 e... Teve todo esse negócio de mudança e tal, né? Foi em 2018. Aí eu comecei a comprar livro mesmo e aí o pau torou. Não que hoje eu tenha uma bagagem literária gigante, mas assim, eu leio, sabe? Enfim, é isso. Você gosta de ler, tipo, o quê? Romance? Olha, eu gosto de fantasia. Sabe, um gênero assim que eu acho maravilhoso, porque é uma coisa que eu digo assim, fantasia... Oi? Eu já percebi que você gosta de fantasia. Então, fantasia, sabe, é terra sem lei, assim, pode acontecer de tudo, e fantasia realmente tem tudo, tem romance, tem ação, tem guerra, tem tiro, tem porrada, enfim, por isso eu amo fantasia, sabe? E só que varia um pouco, às vezes eu leio um romance aqui, uma ali, mas eu não sou muito chegada, assim, no romance, sabe? Eu não me considero uma pessoa, assim, muito... Porque, assim, tem uns romances que tem uma melação horrível e... enfim, então eu prefiro fantasia mesmo, que é mais, assim, a minha praia. Cara, durante muito tempo, o meu livro, tipo assim, favorito foi Um Amor para Recordar, que é o romance do Nicholas, né? Nicholas Sparks. Uhum. E eu tinha até um ritual. Todo janeiro eu li aquele livro. Eu passei uns 3, 4 anos lendo. Todo janeiro eu li aquele livro. Sim. E aí, tipo, eu namorava na época com uma menina que morava lá no meu bairro, lá no Rosalinda. E eu lembro que uma vez ela pediu emprestado o livro. Nem chegou a ler, eu acho que ela leu, tipo, umas 10 páginas. E ela riscou no livro. E eu, tipo assim, tu sabe, né? Que todo leitor odeia que risque no livro. Eu tinha ódio, velho. E ela riscou no meu livro. E, tipo assim, eu tenho esse livro até hoje. Só que fez sentido, né? Porque o nome do livro é Um Amor para Recordar. E tem a frase dela, e tem o nome dela lá, sabe? E eu achei fez sentido para a história. Uhum. Mas... aquela frase, né? A vida imita a arte. Algo assim. A vida imita a arte. Eu acho imita a vida, é isso aí. E aí, pô, eu gosto muito daquele livro, assim. Ele passa uma áurea bem legal. O contexto dele, assim... Embora, quando eu assisti o filme, eu fiquei com muito ódio do filme. E, cara, isso é padrão, né? Para todo leitor que vê uma obra adaptada no cinema, ele sente que falta, assim, né? Faltou alguma coisa. Porque o livro ele te dá muito mais detalhes, ele te leva para um lugar que você pode imaginar e criar um ambiente que o filme não tem, né? O filme ele já te entrega na visão do cara que escreveu como que vai ser. Mas é tanto que eu nem gosto tanto do filme. Eu amo a trilha sonora do filme, porque é de uma banda que eu sou muito fã, que é a Shoot Fit, fez toda a trilha sonora do filme. Mas tirando isso, eu gosto muito do livro. Eu sou muito prolixo também, eu falo pra caralho. Mas assim, Nicole, a minha questão com a leitura era desde criança. Eu as coisas mais pesadas, né? Eu não aconselho pra ninguém começar pela leitura das coisas mais pesadas. Eu comecei pelos clássicos. Fernando Sabino, Rubem Alves. Pô, embora Rubem Alves é o meu escritor favorito. E eu acho que vai ser pra sempre. Rubem Alves, cara, Nicole. Leia Rubem Alves, velho. Leia, tipo, nem que seja só um livro dele, tipo, só pra dizer, eu li porque o Jonathan me obrigou a ler. E aí, tipo, lê qualquer coisa do Rubem Alves, assim, porque é um cronista muito foda. E
infelizmente morreu, né? Faleceu em 2018. Parece em 2018, foi em 2017, não lembro agora direito. Ele morreu, mas, tipo, eu sou apaixonado por crônica por causa desse cara, pô. O cara simplesmente me apresentou as crônicas e eu sou apaixonado por crônica por causa dele, assim. É tanto que o livro que eu escrevi, o Drops, ele tem uma pegada de crônica. Eu tô escrevendo, finalizando um livro agora de crônicas, meu e-book de crônicas. Uhum. E a pegada dele, eu tô lendo mais um livro dele agora. Eu tenho até que parar para poder escrever, porque senão eu vou ficar muito influenciado. Mas, tipo assim, eu li muito. Deu uma parada de ler depois que, sei lá, a gente vai crescendo, vai tendo preguiça também, vai conhecendo outras coisas. A tecnologia também me impede, assim, perco muito tempo no celular. Inclusive, eu tô no celular, né, no Kindle. E me salva também o Kindle, porque eu parei de comprar livros, já faz um tempo que eu parei de comprar livros. Então eu leio só digital, assim. Tu consegue ler no digital de boa ou só ler no físico? Olha, eu já li, eu não me orgulho muito disso, mas em PDF. Se bem que eram livros assim, né, que não eram nacionais nem nada e que não ia fazer muita diferença para os autores, porque inclusive eles já morreram, enfim, né. Mas assim, eu li em PDF e... Só que aí não tava fazendo bem, sabe? Eu tava com a vista meio fodida e aí eu parei. Aí eu comecei a comprar mais em livro físico mesmo. Até eu me sinto mais à vontade, sabe? Assim, questão de sentir o cheiro do livro. Enfim, os leitores têm certos rituais, né? Então, tirar o plastiquinho do livro, dar um cheiro assim no livro, mano, é perfeito. Muito bom mesmo. E aí eu gosto mais de comprar assim físico. Esse bagulho. Cara, eu não lembro, tipo, eu passei a noite lendo, assim, dormi 2, 3 horas da madrugada lendo. Foi um período muito bom, tipo assim, só pra quem realmente lê, que sabe que é legal, tipo assim, pegar o livro, pegar a introdução, olhar a capa, como é que foi feito. E tem aqueles livros de capa dura também, que tem uma textura muito linda, assim. Muito top mesmo olhar assim o livro. E Nicole, e a tua relação com a igreja? Como é que tá? Como é que foi? Mudou? Não mudou? Então, eu fui basicamente assim, criada meio dividida, sabe? O pai teve uma época que ele ia pra quadrangular e aí minha mãe ia pra pentecostal e tal, só que assim, não que eu esteja sendo assim, né, criticando nada, mas eu sempre, até hoje eu morro de medo de igreja pentecostal, sabe? Aqueles negócios... Enfim, eu não quero aqui ser desrespeitosa nem nada, né? Eu não sei aí quanto ao público nem nada, assim. Mas assim, eu sempre tive medo de igreja pentecostal, sabe? As coisas de lá, enfim. Meu Deus do céu, aqueles negócios de revelação é uma coisa que, assim, que me causa pânico até hoje. Eu não sei muito bem o motivo. E aí, só que às vezes a gente ia pra quadrangular também, ficava nisso. E aí, quando a gente tava na chácara, a gente ia pra uma lá também, era Assembleia de Deus, se eu não me engano. Não tem problema dizer o nome não, né, das igrejas? Não pode mandar bala. Ah, tá. E aí, era Assembleia de Deus. Só que assim, era, sabe, um povo muito... Eu acho que por ser na zona rural... muito, eu acho que atrasados, assim, intelectualmente, sabe? Eu não sei explicar direito. Aí não deu muito certo também, sabe? Eu ia porque tinha que ir, né? O pai falava vamos e a gente ia. E aí, quando eu cheguei aqui em Ariquemes, passou, eu acho, chegou em 2017, aí no finalzinho, assim, acho que em setembro mais ou menos de 2018, eu conheci a igreja adventista e aí eu me senti confortável, assim, de certa forma, e aí eu resolvi me batizar lá e tal. E aí passou, né? Fiquei lá e, assim, era bom, sabe? Eu me sentia bem, assim, espiritualmente, só que socialmente falando, não tava sendo muito legal, sabe? Porque... Gente, eu não conseguia me enturmar, assim, e o fato das pessoas falarem, você é tão quietinha, não sei o que, isso me deixava muito mal, sabe? Porque eu não me considero uma pessoa quietinha, uma pessoa tímida, é mais assim, envolve o ambiente
em que eu tô e com as pessoas que eu tô. Eu preciso me sentir muito à vontade pra eu ser, assim, quem eu sou mesmo. E aí tinha isso, sabe? Pode falar. Não, pode falar, é porque eu sou doido mesmo. Ah, tá. E aí tem aquela questão de, na igreja tá os grupinhos lá e tal. E aí na época que eu entrei, eu fazia parte porque assim, é uma organização totalmente diferente da que eu já tinha visto, né, até então. Os adventistas, eles guardam o sábado, né, não comem carne de porco, enfim, tem toda... E aí os cultos, tinham os cultos sabatinos, né, que eram sábado pela manhã. E aí tinha a escola sabatina, que era, a gente tinha uma lição e aí a gente estudava durante a semana, para cada dia tinha um textinho. E aí no sábado a gente ia meio que fazer um resumão daquela lição, né, falar os pontos altos e tal. E aí tinha as salas divididas por idades. E na época eu tava nos adolescentes. Eu nem lembro mais de qual idade era. E aí eu ia pra lá e assim, foi uma coisa boa pra mim, sabe? Muito boa, porque eu não tinha muita coisa pra me dedicar naquela época, sabe? E aí eu entrei assim, e aí eu ganhei a lição e eu praticamente eu devorava aquela lição, assim, sabe? E eu fazia as anotações e tudo. E aí quando chegava no sábado, eu sabia da lição, assim, toda praticamente. E aí as professoras da classe lá, tipo, me elogiavam muito, sabe? Todo mundo me elogiava muito, assim, porque, você é muito inteligente, você chegou agora e você já, né, já tá, assim, desse jeito e tal. Só que, assim, eu sentia que tinha uns grupinhos, sabe? Uns grupinhos, assim, fechados dentro, não só lá, mas na igreja em geral, assim. E aí eu também sentia que, por serem adolescentes, eu não sei, e aí entra também muito uma questão de personalidade. Eles, assim, eram muito... Eu não vou falar assim, que eles eram imaturos, porque eu vou estar falando que eu era muito madura, e eu não me acho assim, sabe? Eu acho que é mais o meu jeito de ser mesmo. Eu meio que ficava me isoladinha, assim, num canto e tal. E aí, uma das professoras falava assim, mas quando você for pro jovens, né, que era outra classe, que eu já tava dando a idade de eu ir, você vai sentir melhor, né? E aí tá. Só que aí, antes de eu ir pra essa classe de jovens, eu já tava, sabe, meio que desanimando devido a umas coisas, assim, que estavam acontecendo na época. Eu tava fazendo um estágio administrativo no Ministério Público de lá. Era meio período só, sabe, assim, era super tranquilo. Eu sinto muito saudade daquela época, inclusive, da época do estágio, porque foi uma época, assim, sabe, muito boa mesmo. As pessoas de lá eram muito, assim, respeitosas, muito educadas. Eu aprendi muita coisa naquela época. Só que, assim, eu ainda estava estudando no colégio militar, eu estava fazendo o 2º ano. E aí, eu fazia o estágio, né, de manhã, ia para casa, tomava banho, almoçava, ia para a escola. E aí, nos sábados eu ia pra igreja e tal. Nessa época até ainda tava de boa, porque eu morava perto da igreja, sabe? Eram 3 ruas pra baixo só, então tava super tranquilo, né? Eu conseguia ir a pé tranquilamente. Só que aí, acho que eu já perdi as contas quantas vezes eu falei só que aí. Mas enfim, chegou uma época que a gente precisou se mudar de casa, né? A gente foi para um lugar assim que era bem mais longe, praticamente atravessava a cidade toda, né? A gente foi morar lá. E aí acabou ficando longe, não só da escola, mas como também da igreja. E aí acontecia assim, ficava mais perto do meu trabalho, né, lá do estágio, eu ia pro estágio de manhã, aí eu ia para casa, eu tomava banho, almoçava, e aí eu atravessava a cidade para ir para a escola. E aí ainda tinha que levar a minha irmã, a Ana Clara, né, que ela estudava lá perto da minha escola. E assim, como já estava quase finalizando o ano, não valia a pena mais mudar de escola, né, naquela altura do campeonato. E aí eu tinha que atravessar a cidade no sol quente com ela pra gente ir pra escola, né? E aí acabou que essa rotina ficou muito cansativa pra mim, sabe? Muito cansativa mesmo, inclusive pelo fato da escola lá ser militar, então tem muitas regras, sabe? Eu precisava... Lá, o uniforme para as meninas era saia, né? Eu precisava ir com outra roupa e tinha que trocar lá, enfim, era muita correria pra mim. E aí eu comecei a desanimar, sabe? De ir pra igreja, assim, eu... Chegava no sábado, às vezes eu até me arrumava, assim, só que eu olhava para aquela rua, sabe, para aquele sol quente, falei, não vou não, vou ficar em casa. E às vezes eu nem mesmo conseguia me acordar de tão cansada que eu tava para ir pra igreja. E aí, isso foi no
final, assim, de 2019. E aí eu cheguei ainda aí, depois que eu mudei pra essa classe dos jovens, umas 2 vezes, sabe? Só que não, sabe, não foi compatível, assim, de jeito nenhum, porque eu também não notei uma certa maturidade nos jovens daquela época. Se os adolescentes já tinham os grupinhos, os jovens tinham mais ainda. E, enfim, eu fui começando a ficar, assim, cada vez mais incomodada, sabe, mais deslocada. E aí eu fui desanimando, e aí eu fui deixando de ir. E algumas pessoas, assim, falavam, você não foi hoje e tal. Aí eu falava, não tô bem pra ir hoje. Só que aí foi... Oi? Aquela cobrança básica, né? Assim, acho só meio que por educação, assim, eu acho, né, de certa forma. E aí, aí eu fui, sabe, parei de ir mesmo. E aí eu percebi que ninguém mais mandava mensagem, sabe? E eu acho que o meu problema, assim, foi criar expectativa demais, sabe? Não focar em coisas, assim, muito superficiais. E, assim, não que eu me arrependo hoje de ter chegado a me batizar na igreja, mas eu acho, assim, que eu podia ter esperado um pouco mais, eu podia ter, sabe, pensado um pouco melhor. Só que eu acho, assim, tem um momento da vida que parece que você tá tão desesperado por algo, né, que você acaba fazendo, assim, muitas coisas no impulso. E aí eu saí mesmo, acabei saindo, assim. Só que, assim, é aquele ditado, desviado demais para os crentes e crente demais para os desviados, algo assim, né? Porque eu não deixei de ir para a igreja para estar, sei lá, fazendo as coisas que as pessoas que estão dentro da igreja consideram erradas, né? Eu saí porque eu estava realmente muito cansada e desde sempre, sabe, ficar em casa sempre foi o meu maior, assim, o ponto alto da minha existência é ficar em casa, sério. Igual tu falou mesmo, eu amo ficar em casa, sabe? Eu amo não ter que sair, não ter que, sabe, falar com ninguém. E eu sou muito antissocial. E é isso. Aí eu parei de ir, aí depois de um tempo... Aí 2020 chegou, né, trazendo a pandemia, e aí as coisas ficaram... Se eu já não tinha esperança de alguém começar... De ninguém sentir minha falta mesmo, aí que acabou tudo mesmo. Por causa da pandemia, as igrejas meio que fecharam e tal. E aí, o interessante é que depois de um tempo... Interessante assim, né, do modo ruim. Eles foram lá em casa, eu já estava em outra casa já, inclusive, tinha passado muito tempo. Eles foram as que eram meio que professoras naquele tempo, foram lá em casa com um pessoal, uma galera lá. Fiquei até assustada quando eu vi o tanto de gente. Foram lá e tal, e fizeram assim, e eles deram a entender que eu tinha me afastado por causa de amizade, sabe? Coisa assim que eu... eu nem sei o que dizer, porque... Mano, eu não tenho muitos amigos, assim. Os amigos que eu tenho tipo assim, eles lá e eu cá, sabe? Assim, a gente conversa e tudo, mas, sabe, não tem aquele negócio, assim, de que eu sou uma pessoa extremamente influenciável, não é isso. E aí eu fiquei calada, porque eu penso muito, sabe? Muito, muito, muito antes de falar. E aí a pessoa lá falando assim, meio que insinuando que a gente tinha que ter muito cuidado com as amizades, porque às vezes elas nos afastam de coisas assim, importantes e que não sei o quê, e eu lá calada ouvindo, né? Só que a minha mãe tava lá, entendeu? Minha mãe é um tipo de pessoa que ela não deixa passar nada. E aí ela pegou e falou tudo, sabe? Tudo mesmo. Foi confortante assim pra mim, porque eu não queria falar sobre aquilo, sabe? Porque era uma coisa assim que eu acho que até hoje, assim, lá no fundo, assim, me deixa um pouco chateada, sabe? Só que ao mesmo tempo, assim, poxa, mas será que o erro não foi meu de ter esperado tanto das pessoas, né? Ter esperado, assim, o que talvez eu faria no lugar delas, ter esperado um acolhimento, assim, que talvez não exista mesmo. E aí foi isso, sabe? A minha mãe falou que tinha pra falar, e aí, só que mesmo assim, depois disso eu não... Aí elas, tipo, ok, a gente errou, não sei o que e tudo mais, mas você pode ir pra igreja, a gente vem aqui te buscar, não sei o que. Ainda tava longe, né, da onde eu morava, a gente tinha se mudado de casa, mas tava muito longe ainda da igreja. E aí, inclusive, tinha uma mesma igreja dessa perto lá de onde eu morava, né? E aí algumas pessoas chegaram até a falar, por que você não faz a visita lá, ali, né, e tal. Só que, mano, não dá, sabe? Não dá, assim, eu não consigo. E a igreja lá era muito maior. E, sabe,
tem coisa assim que não é pra ser mesmo. E aí hoje eu não tô indo em igreja nenhuma e eu procuro nem muito pensar nisso, sabe, por enquanto. Prefiro ficar mais assim de boa, só que assim, eu ainda, né, eu oro porque assim, orar, sabe, inclusive eu acho que tu colocou no status um dia desse, uma coisa sobre isso, né, você falar com Deus e tudo mais, só que assim, eu me desliguei da igreja, sabe, não tô indo mais, eu nem sei se um dia eu quero ir ainda, sabe, tipo, mas é isso, né, é a vida. Cara, e esse bagulho aí é um processo muito árduo, sabe? É um processo muito... E quando eu tava falando, eu tava super me identificando, porque eu passei por isso também. Óbvio que numa proporção muito maior que você, porque eu vivi muito mais tempo na igreja, né? Do Sim, que você. Assim, desde que eu me conheço por gente, assim, eu me converti com 12 anos. Uhum. Assim, eu conheci a Jesus com 12 anos, tive a minha primeira experiência com ele com 11 para 12 anos, assim, muito, muito cedo. Antes disso, eu já tinha tido uma experiência com ele negativa, que foi quando meu avô morreu, e foi quando eu tive meu lapso de ateísmo, né? Cara, Sim. tipo assim, se tu existe, então por que tu leva uma pessoa tão importante para dar minha vida, sabe? Se tu é Deus, então por que tu precisa fazer isso, sabe? Lapso de ateísmo com, sei lá, 6 anos de idade. Mas assim, conheci a Jesus com 11 para 12 anos e foi amor à primeira vista, me apaixonei por ele desde que eu o ouvi. E é até estranho o que eu vou falar, mas tu vai me entender. Porque durante esse processo, quando você conhece a Jesus, a igreja, quando eu falo igreja, é sistema religioso, né? Eu não estou falando da igreja corpo de Cristo, noiva de Cristo, que vai morar no céu, é um sistema. O ministério, a placa da igreja tal, a organização fulano de tal, o CNPJ. Eles fazem uma coisa, eu não sei, agora eu não sei se é consciente ou inconsciente. Algumas a gente sabe que é consciente, né? Mas outras a gente não acho que é mais questão do mecânico, do piloto automático. Elas fazem um processo de conversão na nossa cabeça, né? E na nossa vida como um todo. Então, durante muito tempo, eu era alguém que amava Jesus, apaixonado por Jesus, porém, eu estava sendo nutrido, eu estava sendo incentivado, ensinado a nutrir o amor pela igreja que eu estava, entendeu? Pela igreja em questão que eu estava, pela igreja que eu estava envolvido. Vestir a camisa da igreja da placa fulano de tal. E assim, eu não sei como é que foi a experiência contigo, mas as minhas experiências com igreja, elas sempre foram de tu vai ver Deus aqui, tu vai encontrar Deus aqui, as tuas amizades elas estão aqui, as pessoas que tem que dar atenção elas estão aqui, pai, mãe, segundo plano, é igreja, é Deus, é aqui. Sim. Aqui, o resto é pra lá. E aí, entre as outras coisas, só pode ouvir música daqui, música que é de gospel, que é de Deus, só pode ir para lugares com pessoas aqui, só pode, enfim, é aquele mundo trancafiado, é aquele mundo que... E isso sendo adolescente, isso descobrindo a vida, aprendendo, vivendo, tipo, é difícil. E as pessoas, não são todas as igrejas que estão preparadas para isso, sabe? Para mostrar Jesus para um jovem, mostrar Jesus para uma criança, mostrar Jesus, caminhar com essas pessoas. Elas estão muito mais preocupadas com o louvor do domingo. Elas estão muito mais preocupadas com a arrecadação do dízimo. Isso não é nenhuma crítica ao dízimo, tá? Só porque eu lembrei e falei. Elas estão muito mais preocupadas com o coral, com se as pessoas vão ou não vão para a igreja. E isso acaba causando um distanciamento muito grande do evangelho, porque são duas coisas antagônicas, são duas coisas diferentes. Igreja, como noiva de Cristo é uma coisa, igreja, organização é outra, e evangelho é outra totalmente diferente. O evangelho é o que a gente faz enquanto a gente vive, né? Essa série de postagens que eu estou fazendo no Twitter, Orando que se anda,
É um insight para um livro que eu quero lançar ano que vem, 2023 ainda. Eu tô planejando coisa para 2023, ano que 2023 acabou de começar. Mas, insight. E é uma parada que a gente tem que aprender a viver o evangelho e aprender com Deus para que certas coisas não virem vícios. Porque eu tive que passar por um processo de desintoxicação, tipo, gospel muito grande, pô, na minha vida, muito grande. E hoje eu, tipo, liberto desse sistema, sabe? E muita gente não entende, e eu entendo essas pessoas não entenderem, porque elas ainda estão lá, elas estão, sabe? É muita informação, é mais ou menos como se você passasse 50 anos na prisão, preso, depois de 50 anos você sabe, o mundo tá diferente. O mundo não é o de 50 anos atrás. Então, tipo, da igreja pra mim foi um processo muito árduo, tipo assim, e sair da igreja não ter apoio nenhum. Eu agradeço muito a Deus e aos meus amigos que entraram comigo junto no Adoração Livre, né? Que a gente criou um grupo ministerial para ler a Bíblia e orar. Na verdade, a gente criou um grupo de amigos para ler a Bíblia. A gente não criou igreja nenhuma, como o pessoal pensa. E foi consequência, virou uma igreja por consequência. E a gente estava ali, cara, 4 pessoas que estavam perdidas, sem saber para onde ir, mas sabiam que amavam Jesus. O nosso único ponto em comum é que éramos amigos e amavam Jesus, pô. Todo mundo amava Jesus e queria mais dele, queria aprender com ele. E ler, todo mundo sabia ler. Orar, a gente sabia orar. Então vamos fazer isso. Uma vez por semana a gente vai fazer isso. A gente vai se reunir, vamos orar, vamos chorar junto, vamos se abraçar, vamos rir, vamos fazer tudo que a gente tem que fazer. Vamos estar junto, vamos caminhar junto. Que é isso que igreja significa. Que é isso que igreja... E aí, assim, tô falando, eu me identifico, porque assim... Nesse processo que eu estava, tipo, saindo de igreja, eu procurei muito, porque é isso que o sistema religioso faz. Faz você ir de uma igreja, sabe? Faz você... E assim, eu tenho que ter muito cuidado quando vai falar disso, porque vai ter gente que vai pegar esse corte e vai falar, olha, ele é contra a igreja, ele acha que ele quer pregar um revolucionismo. Não é nada disso, gente, não tem nada disso. O que eu tô falando é de uma palavra... Bem específica, dependência. Dependência é uma palavra que, tipo, dependência só é legal se for para depender de Jesus. Se não for para depender de Jesus, dependência é uma palavra muito ruim, muito negativa. Então, assim, o que as igrejas fazem, e inclusive tem até um gráfico muito legal, que daqui a pouco eu te mando, quando a gente acabar a gravação, eu vou ver se eu acho e te mando, que mostra, né, o que o evangelho faz e o que o sistema religioso faz, que é totalmente oposto. O evangelho te ensina, o evangelho te convida à liberdade, te convida a caminhar com Cristo, te convida a renunciar, te convida a várias coisas que a igreja prega ao contrário. Prisão, caixinha, enfim, é uma parada totalmente diferente. E aí, durante esse período de desintoxicação, eu fui lendo coisas, eu peguei minha Bíblia para ler, coisa que eu não fazia na igreja. Irônico isso, muito irônico. Como é que a pessoa vive tanto tempo na igreja e não lê Bíblia? Porque a gente não é incentivado a ler Bíblia na igreja. Óbvio que eu não estou generalizando, gente. Eu sei que tem igrejas que leem Bíblia, pai e tal. Não é sobre isso. Mas nas igrejas que eu passei, eu e Jonathan passei, nós não éramos incentivados a ler a Bíblia. Pronto. Nós não éramos. E eu comecei a ler Bíblia. Eu comecei a ler livros de outras pessoas. E eu comecei a ver coisas que eu nunca tinha visto antes. Sabe, eu comecei a ler uma visão aqui, outra visão ali, eu falei, caramba, eu aprendi tudo errado, sabe? Eu aprendi tudo errado, tá tudo errado, tudo errado. Eu sou louco, eu sou maluco, sabe? Teve um amigo meu, o Edilson, que entrou em depressão. Ele entrou em depressão depois que ele saiu da igreja, porque a igreja virou as costas para ele. Ele ficou perdido, para onde eu vou? Porque, como eu falei, a gente vive muito tempo preso num lugar. E quando a gente sai desse lugar, a gente não sabe viver, a gente não sabe caminhar. Tá? E essa é a minha maior crítica ao sistema religioso, sabe? Essa é a minha maior crítica à maioria das igrejas. É como você falou, hoje, e na verdade há 7 anos, eu não me vejo pertencendo a igreja nenhuma, sabe? Não que eu tenha algum problema contra as igrejas, mas é que eu não encontrei nenhuma que seja, primeiramente, bíblica, e segunda, que tem essa visão de pregar o evangelho, de viver Cristo
de uma maneira diferente. Um livro que me ajudou muito, eu até te aconselho a lê-lo quando você tiver a oportunidade, é Porque Eu Não Vou Mais à Igreja. Esse livro é top, esse livro é ótimo, Nicole. Esse livro, tipo assim, eu já li ele 3 vezes e foi ele esse livro é um dos que me ajudou nesse processo, sabe? De eu olhar para a igreja com outros olhos, de olhar para a igreja e de outra forma, sabe? E esse livro é ótimo, assim. E então é um processo muito difícil, árduo, e assim, é uma pena que muitos dos que saem, eles vão para outro caminho, pô. Eles vão para outro lado, sabe? Eles como a própria igreja gosta de usar, né? Eles se desviam, né? Sim, e muitos criam traumas, muitos ficam com traumas, muitos, tipo, às vezes até inconsciente, eles fazem coisas inconscientes que eles não se dão conta de que aquilo ali foi a igreja que causou, uma sequela que a igreja causou. é verdade. E eu sei que tá parecendo uma crítica muito ácida que eu tô fazendo para a igreja, mas isso não é novidade para ninguém, todo mundo sabe, todo mundo que me acompanha no podcast sabe que essas críticas eu já faço há 7 anos. Mas assim, é porque a Nicole entrou nesse assunto e eu acho muito pertinente falar sobre isso. Porque a Nicole já participou de alguns cursos da gente, óbvio que online, que algumas coisas que a gente fez durante a pandemia, a gente ficou muito tempo junto durante a pandemia, porque a gente ficou muito tempo sem culto presencial e a gente aprendeu muita coisa nesse período, sabe? Muita coisa boa, muita coisa legal. Óbvio que erramos. A gente é ser humano, a gente é imperfeito. Mas a gente aprendeu também. E a gente aprendeu pra caramba nesse processo de 7 anos, assim, com Cristo. E aí eu tentei, ainda depois que eu tava, querendo sair da igreja, eu tentei ir pra uma igreja presbiteriana, que foi uma igreja que eu acho que faria mais sentido, né, pra aquilo que eu tava acreditando. Só que caiu o mesmo problema que tu caiu, assim, não me enturmei. Tipo, as pessoas eram totalmente diferentes de mim, pô. As pessoas eram classe média pra cima e eu era classe baixa pra baixo. Querendo ou não, mesmo que as pessoas não façam acepção de pessoas, mas é uma realidade diferente, pô, sabe? Eu nem as culpo por isso. É só questão de que é diferente, cara. É um estranho menino que tá chegando agora. Eu não sei se ele vai ficar. Natural, né? Até. Isso. Acaba sendo um bagulho natural, sabe? É um estranho chegando. E eu não consegui me adaptar, eu não consegui ficar lá. Embora eu gostasse das pregações, embora eu amasse. E também era muito longe da minha casa, né? Era aqui na Floresta, eu morava na Rosa Linda na época. Era muito longe pra mim. E assim, embora fosse muito legal a mensagem, o louvor, o culto era algo, nossa, o culto era algo abençoado, mas eu não consegui me encaixar de novo aquilo ali. Depois que você sai, assim, depois que você sai e olha a igreja do lado de fora, você cria uma barreira, sabe? Você cria uma casca, porque você, caramba, eu vou querer me discipular, o cara vai querer me ensinar coisas que eu já sei. Tipo assim, é uma pequena arrogância que você tem, assim, tipo de, caramba, eles vão achar que eu sou um novo convertido, eles vão achar que eles têm que me ensinar a ficar longe do mundo. E existem muitos clichês evangélicos que eles são renováveis e eles vão estar sempre em muitas igrejas por aí. Mas assim, só para resumir tudo isso, essa conversa que a gente está tendo, é um processo de identificação, mas de tudo isso que eu falei, o que eu queria dar o foco mesmo é uma conversão. O que a gente precisa é de uma conversão a Cristo, sabe? De uma conversão a Jesus, que é diferente de uma conversão à igreja. Você tá me entendendo? Sim, sim. É largar essa dependência que a gente tem de igreja e ter uma dependência de Jesus. Que ele sim vai orientar a gente para ir para uma igreja legal, ele sim vai orientar a gente a ter uma visão ampla e melhor das coisas, saca? Porque se a gente vai virar um louco por igreja, um dependente de igreja, que a gente vai querer nutrir igreja. Onde é que tem igreja? Onde é que tem igreja para eu ir? Igreja. E a gente nem percebe que isso é um vício, pô, que você não tá afim de Jesus, você não tá procurando Jesus, você não quer ser alimentado pelo Espírito Santo. Você tá querendo se alimentar com pessoas, você quer um clube para você frequentar. É isso que você quer, um clube. Você quer fazer parte de um grupo de pessoas. E isso não é evangelho, pô.
Isso não é Cristo, isso não é igreja, sabe? Isso é uma outra parada, entendeu? Sim. Uhum. Esse papo rende, Nicole. Rende. Mas é mais ou menos isso. Exatamente. E assim, a vida, ela não vem com um manual, né, de instruções, tipo, se você fazer isso vai dar certo, você faz aquilo e vai dar certo. Então é a gente vivendo e quebrando a cara e recomeçando e é assim, né? Não é, pô. Tipo, a vida não tem manual de instrução, sabe? O que a gente tem é a Bíblia que vai nos dar nortes, vai nos orientar. É por isso, tipo, a importância de ler a palavra, né? Que é a palavra que vai nos nortear. A gente tem que ir, o que a gente deve fazer. E a igreja, ela quer entregar isso, tipo, o resumo do resumo, sabe? Isso, A Bíblia fala, sei lá, um livro de uma coisa. Aí a Bíblia fala, a igreja fala, em resumo, ela só tá falando pra você não vestir calça. Porra! Sabe? Tipo, é o lance, tipo, da parada da bebida alcoólica, né? Tipo, a igreja fala, a Bíblia fala que não é pra beber, pronto. Mas sério que a Bíblia fala isso? Mas onde que ela fala? Aí o cara vai pra Bíblia e não acha. O cara morre, mas não acha onde que a Bíblia fala isso. Mas aqui direito. Não, eu falei, não, mas não tá dizendo isso, tá dizendo outra coisa. Mas a Bíblia diz que não é pra fazer tatuagem. Não é pra fazer. Mas onde que diz isso? Aqui, em Levítico. Nossa, sério? Mas também diz que não é pra fazer a barba. E aí? Pessoas acabam interpretando assim mais o que elas querem, né? E não levando assim. Enfim, é mais o que elas querem mesmo ouvir, sei lá, aí um erro assim não um erro, mas sei lá, meio que um equívoco de interpretação, talvez. O que eu entendo, Nicole, assim, e mais uma vez eu repito, por parte de algumas igrejas, tá? Não são todas. O que eu entendo é que elas não querem ter problemas, sabe? Elas querem, tipo, as coisas mais mastigáveis possível, porque tem muitos pastores que leem Bíblia e que sabem pôr as coisas, só que eles não querem explicar isso para os fiéis, porque vai ter gente que vai entender errado, vai ter gente que vai fazer o que... Por exemplo, se o cara chegar e falar para a igreja, não, gente, realmente bebida alcoólica não é pecado, o pecado é você se embriagar, e aí você se embriagar, você vai estar pecando. Então, tipo assim, o correto também é você não escandalizar seu irmão. Então, tipo assim, beba, mas de forma moderada, cuidado onde você for fazer isso. O cara não quer ter essa disposição para perder esse tempo para explicar, sabe? Ele não quer perder um tempo para dizer, gente, a gente vai explicar aqui o que a Bíblia fala sobre bebida. Não, o cara quer dizer, gente, não pode. Não pode. Mas assim, tipo assim, é um casamento. Não pode. Não, mas é só um vinhozinho, ó, não precisa da minha filha. Não pode, e acabou. Se tu fizer, pecou. Tá? E é óbvio que eu tô apelando pra um bagulho tipo, de extremo, né? Que é bebida. Mas a gente pode falar de outras coisas mais simples, como por exemplo música. Música, pô. Não pode ouvir música do mundo. Não, assim, qualquer música. E aí até um bagulho interessante, né? Porque, por exemplo, se for um cantor secular cantando uma música gospel, eu posso ouvir? Então. Cantando com o possível. Eu posso ouvir essa música? É uma música gospel, só que não é cantada por um cantor gospel. E aí, como é que fica? Sabe? Então, é tipo assim, muitas coisas eles querem entregar mastigado. É isso aqui e pronto, tá resolvido. Sendo que, primeiramente, o evangelho, ele já é individual, sabe? Deus, ele trata cada pessoa de uma maneira única. Ele vai falar contigo de uma maneira, ele vai falar comigo de uma maneira, porque nós somos pessoas diferentes, ele criou a gente de forma diferente, ele conhece o coração de forma diferente, cada um tem um tempo, cada um tem uma vida, e assim, padronizar isso é complicado, entendeu? Querer que seja a mesma coisa para todo mundo, é complicado. Então é por isso que é necessário um aconselhamento, é por isso que é preciso um discipulado, é por isso que é preciso estar junto, orar junto, entender como funciona, entender o seu tempo, viver, ler a Bíblia, orar, ter comunhão. É uma série de coisas que muitas igrejas ignoram, simplesmente ignoram, sabe? Sim, E aí vira bagunça. Tem mais assunto pra gente conversar? Não tá me vindo nada à mente agora. A gente conversou sobre tanta coisa. Tem que aí já
Se bem que aí já é 11 horas, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Da noite. É 11h06. Não, mas em relação ao horário eu não tenho tantos problemas, não. Eu sou um ser, assim, noturno. Eu gosto aí das madrugadas. Pior que eu também era, só que aí depois que eu comecei a trabalhar de manhã, eu entro 7 horas no trabalho, né? Sim, Eu fico com muito sono, assim, à noite. Embora eu durma tarde também, tipo assim. Mas só que hoje eu durmo no máximo 1 hora da madrugada. 1 hora é meu limite. 1 hora, tipo, e 1h10, 1h20, tudo bem. Antigamente não. Antigamente eu dormi 3, 4 da manhã. E eu tô ficando velho. Tá legal não, assim. Mas, caramba, assim, pretensão de voltar pro Acre, tu não tem não? Tipo, nem pra visitar, assim? Pra visitar eu quero voltar, assim que eu puder eu quero ir, sabe? Porque, poxa, né, onde eu nasci é, assim, minha terra e eu sinto falta de muitas coisas, assim, principalmente sei lá, as pessoas de fora podem até achar que não, porque querendo ou não, tem um preconceito terrível, assim, contra o pessoal do norte, né? O Acre. O Acre existe, não sei o quê. Mas, assim, o Acre, eu vou comparar com Ariquemes, assim, de certa forma, sabe? Não falando mal de Ariquemes, eu também amo Ariquemes, mas, assim, o Acre, mano, tem uns pontos turísticos, assim, tão incríveis, sabe? Tipo, a Gamileira aí, as praças. Eu lembro que tem numa das praças aí, eu não lembro o nome das praças, se é Praça da Bandeira, não sei. Se andasse um pouquinho mais pra frente, eu não sei explicar o caminho agora também, mas tem uma catedral, assim, uma igreja, e aí mais pra baixo, assim, tem outra praça, e tem, assim, sabe, é um espaço, assim, sabe, muito, eu gosto muito, muito mesmo, e das comidas também, tacacá, meu Deus do céu, quanta saudade eu sinto do tacacá, meu Deus, peraí que eu me embolei agora. Aqui, inclusive, quando tá friozinho assim, sabe? Eu penso, meu Deus, queria tanto. Porque, sabe, é maravilhoso você tá assim, principalmente quando tá meio friozinho, que não é tão comum aí no Acre, né? Mas você ir lá na praça, tomar um tacacá, enfim, é muito, muito bom mesmo. Inclusive, uma das coisas que eu notei, assim, meio que posso dizer assim, um choque, como é que eu posso dizer? Eu nem sei como dizer, né, qual o termo. Mas assim, quando eu comecei a ir lá pra onde eu tava trabalhando, né, fazendo as diárias, o pessoal, que entrou eu e um primo meu, o pessoal, sabe, passava, assim que a gente entrou, ficava perguntando, como é que é isso assim, como é que é isso aqui lá, como é que isso aqui, como é que se chama lá, não sei o que, vocês conhecem, vocês comem isso, vocês não sei o que. E aí, a gente entrou no assunto lá sobre açaí, sabe? E aí, eu fui falar, né, que açaí dava num pé, que é tipo uma frutinha, né, que você tem que subir, você tem que tirar o negócio, o cacho. Você tem todo um processo, né, tem que jogar água quente, que não sei o que mais lá. E assim, sabe, eles ficaram assim horrorizados, porque eles não faziam ideia, não, sabe, acharam assim uma coisa hilária, porque eu sinceramente não sei, assim, o que eles pensavam que era, como era feito, né, na verdade. É porque o açaí deles é muito diferente, né? Sim, aham. Só que assim, o ponto alto mesmo do choque deles foi quando eu disse que a gente comia o açaí com açúcar e farinha. Eles acharam assim, sabe? Acho que eles compararam a gente assim com o pessoal lá do tempo das cavernas, não sei, porque, sabe, aqui você só acha açaí assim congelado, com aquele monte de enfeitezinho. Eu gosto também, sabe? Mas o açaí, você toma um açaí lá com açúcar e farinha, mano, é tão, sabe, assim, diferente. E eles ficaram horrorizados, porque eles não faziam ideia que a gente tomava açaí, assim, tem o costume de tomar açaí com açúcar e farinha só. Sim, que é o original, né? Que é o raiz. Exatamente, aham. Não, eu também, tipo, e faz tempo que eu não bebo açaí só com farinha e açúcar, porque faz tempo que eu não compro. Mas, assim, isso que tu falou, velho, que é o que eu tento fazer aqui nesse podcast, é o que eu tento fazer, tipo, na minha vida. Mostrar pessoas o quanto o Acre é foda. É uma das minhas principais missões na vida, assim. Se um dia eu for embora daqui, vai ser pra falar do Acre, onde eu estiver. Posso estar, tipo, em Los Angeles, eu vou falar, caramba, lá no Brasil tem um estado que é pica, tá? Acre. E assim, infelizmente, pô, a gente tá passando por um momento
crítico, assim, não só no Brasil, não só no Acre, no mundo também, né? Que é a questão do desemprego e ainda veio o Covid para atrapalhar mais ainda. E tem muito indo embora daqui e eu não julgo, eu respeito, porque o pessoal tá indo embora para procurar emprego, para viver, para sobreviver. E só que isso é muito triste, pô. Isso não deixa de ser triste. Pô, o cara tem que sair do seu estado, da sua cidade. Primeiramente porque não gosta mais de morar aqui. E segundo, porque não tem emprego. Isso é triste pra caramba, sabe? Você tem que sair daqui por opção, porque você quer conhecer outra cidade, porque você quer ter muita experiência morando em outro local. Beleza. Mas agora você sair daqui porque não tem emprego, velho. Sabe? Porque, tipo... Triste, né? Você tá desempregado, porque você não vê perspectiva de melhoria. E isso é muito triste, pô. Isso é muito chato, assim. E eu queria sair do Acre para conhecer outros lugares, mas para ter experiência. E não porque eu não tenho emprego, sabe? E isso é complicado demais. E conversando com muitos amigos, todos falam a mesma coisa, pô. Tipo assim, eles não queriam sair do Acre por esses motivos, eles queriam sair por outros motivos. Eles queriam, tipo, ir embora conhecer, ter uma experiência morando fora e tal. Mas não porque tá sem emprego aqui. E isso é complicado demais, assim. E eu imagino a falta que vocês sentem, porque tem um amigo meu que tá morando em Santa Catarina, que ele sente muita falta da farinha, né? Que é um bagulho que, tipo, é nortista demais, né? É muito norte. O açaí, principalmente, o tacacá, tem pessoal que gosta de tacacá. Inclusive, hoje choveu, tá um clima ameno aqui em Rio Branco. Meu Deus, então sempre que a praça tá lotada, a gente manda tacacá. Sim, meio que um ritual já, né? Deu um ventinho, a praça enche. Os caras que vendem tacacá, com rico, Zé. Então, no calor não dá de tomar tacacá, porque é quente demais. Mas, geralmente, as noites daqui nesse período ficam muito, muito frio. E choveu muito hoje à tarde, então agora a noite tá um clima bem ameno, assim, bem interessante. Cara, eu acho que é isso. Foi muito top trocar ideia contigo. 1h25, eu acho que a gente fazia tempo que a gente não tava tanto, né, assim. Na verdade. Tirando o tempo de criança, que a gente ficava junto direto, eu acho que esse foi o tempo que a gente mais conversou, né? Foi sim. A gente de vez em quando conversa pelo WhatsApp, mas não é nada assim muito longo, né, e tal. Mas a gente conversou mesmo, a gente fez aí uma retrospectiva muito interessante. Com certeza, a gente vai repetir essas conversas mais vezes depois. E cara, foi muito bom trocar essa ideia contigo. Você sabe o quanto que eu te amo, quanto que você é especial pra mim, quanto que você é especial na minha vida, quanto que eu tô com muita saudade também. E, caramba, e isso é até incrível, porque, tipo assim, geralmente a tendência, quando você fica muito tempo sem falar com a pessoa, é você ter um distanciamento. Tipo, isso, E a gente não, pô, a gente ainda continua tendo uma ligação muito forte um com o outro. Isso é muito massa, isso é muito bom de ser preservado. Até porque a gente se identifica muito também, né? A gente é muito parecido em alguns aspectos. Quando tu tava falando da tua vida aí, eu falei, caramba, esse sou eu totalmente. Na versão masculina. Mas foi bom primo mesmo. E aí, Nicole, agora esse é o seu lugar de fala. Você pode mandar beijo pra quem você quiser, você pode falar o que você quiser. Mais uma vez, obrigado por você ter aceitado o convite. Então, eu que agradeço, na verdade, né? Já fazia um tempo aí que a gente estava programando, né? E eu não vou negar que eu estava meio nervosa, né? Mas, enfim, é uma conversa, assim, super tranquila, sabe? Quando você tá falando com pessoas que são como você e são pessoas que te entendem. E, enfim, foi muito tranquilo mesmo. E eu que agradeço, na verdade, já falei isso, né? Mas eu agradeço a oportunidade de estar aqui. E é isso, primo, vamos pra cima. Tu é um cara, assim, muito, sabe, muito maneiro. Eu te admiro muito pelo que tu faz, por quem você é, sabe? E é uma pessoa, assim, que, sabe, que mesmo que a gente esteja tão longe, mas eu sinto que tá sempre, a gente tá perto, assim, como é que eu posso dizer, em afeto, em mentalidade, talvez. E é isso, primo. Te admiro muito.
E mais uma vez, obrigada pela oportunidade, né? Por ser essa pessoa incrível que você é pra mim. E é isso. Em breve a gente se encontra, né? Isso. Se Deus quiser. Então é isso, prima. Até a próxima. Beijão. Até a próxima. Beijão.